Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há muito que entre os portugueses existe uma grande tradição carnavalesca, motivo pelo qual o Carnaval, ou intrudo, representa no calendário cerimonial português um dos mais importantes ciclos festivos do nosso país. No entanto, os portugueses em geral, os operadores turísticos e os próprios municípios que fazem do Carnaval o momento alto do seu concelho têm de ficar pendurados até 1 ou 2 semanas antes para saberem se é ou não feriado. Por isso, os Verdes voltam hoje a insistir na necessidade de considerar a terça-feira de Carnaval como um feriado nacional obrigatório e fazemos-lo, portanto, por 3 motivos e fundamentos. Primeiro, porque esse dia é culturalmente assimilado pelas pessoas como um verdadeiro feriado, o que de resto tem levado os portugueses a planearem com tempo uma saída com a família, tantas vezes até com reservas antecipadas de estadias que é necessário acautelar. Não é, aliás, por acaso que o calendário escolar está organizado no pressuposto do feriado na terça-feira de Carnaval, daí a interrupção do ano letivo nesse período, as tais férias escolares do Carnaval. Acresce ainda que a própria GNR prepara com antecedência e coloca no terreno, invariavelmente durante esse período, a Operação Carnaval. Segundo, porque o Carnaval representa um importante fator de dinamização económica em muitos municípios, como é o caso do Carnaval de Lolé, Ovar, Sesimbra, Canas de Senhorim, Madeira, Torres Vedras, Alcobaça, Amealhada, entre muitas outras. Uma dinamização económica que importa acautelar, desde logo porque essa dinamização exige dos próprios municípios investimentos significativos que têm de ser feitos com tempo e devidamente planificados, não se compadecendo, por isso, com incerteza ou indefinição, até à decisão do Governo em considerar ou não a terça-feira de Carnaval como um feriado, o que normalmente só acontece poucas semanas antes do Carnaval. Parece-nos, pois, pouco sensato que os municípios e os próprios operadores turísticos tenham de ficar à espera de uma decisão do Governo para efetuar as diligências necessárias com vista a um investimento que exige meses de preparação. E, em terceiro lugar, com esta proposta, os Verdes pretendem evitar situações como aquelas que se viveram durante o governo PSD-CDS, que não considerou a terça-feira de Carnaval como feriado. De facto, durante esse período, o governo de então, ignorando a importância económica, social e cultural que esta data tem no país e junto dos portugueses, não só contrariou grosseiramente as dinâmicas sociais, económicas e culturais de várias comunidades e localidades, como ainda criou uma situação verdadeiramente caricata e singular de termos terças-feiras de Carnaval, durante as quais meio país esteve parado e meio país a trabalhar, como de resto mostrou o facto de muitos dos municípios terem dado tolerância de ponto nesse dia. Mas mais, a parte do país que trabalhou nessas terças-feiras de Carnaval fê-lo apenas a meio gás. E porquê? Porque nesse dia não houve correio, já que os CTT estiveram encerrados e os bancos não chegaram a abrir. Isto já para não falar das dificuldades de mobilidade daqueles que tiveram de trabalhar, uma vez que os acordos coletivos de trabalho da maioria das empresas de transportes públicos consideraram e consideram a terça-feira de Carnaval como feriado e, portanto, apresentam uma oferta muito mais reduzida em termos de transportes públicos, ou seja, apresentam uma oferta própria dos feriados. Aliás, na sequência dessas decisões do governo PSD-CDS, muitos municípios expressaram a sua preocupação porque essas decisões acabaram por se traduzir numa baixa muito significativa do número de visitantes, com consequências económicas graves, sendo essa preocupação também manifestada pelos setores do comércio e turismo, alegando sérios prejuízos nestes setores. Face a este quadro, o Partido Ecologista aos Verdes propõe uma alteração ao Código de Trabalho no sentido de incluir a terça-feira de Carnaval no elenco dos feriados obrigatórios.